aqui para a glória de Deus. E eu quero que você pegue sua Bíblia, em nome de Jesus, abra no livro de 2 Reis, capítulo 5. Quem ama a palavra de Deus aí? Dá um glória a Deus, uma aleluia. Amém. Diga obrigado por essa palavra, Senhor. 2 Reis, capítulo 5. Nós estamos vindo de uma sequência de ministrações poderosas nas nossas vidas. Ministrações que têm desatado nossa vida. Ministrações que têm assegurado, palavras proféticas que têm assegurado a minha vitória, a sua libertação, o êxito da sua casa. Nós estamos vindo de palavras que diz: eu não vou desistir, eu vou prosseguir, eu vou crer, mas eu também preciso obedecer. Nós vamos obedecer. E hoje eu quero, em nome de Jesus, compartilhar essa palavra com você. Antes de tudo, com a Bíblia na mão mesmo, eu quero orar para que Deus venha falar ao nosso coração aqui neste lugar. Amém? Pai, nós te agradecemos aqui neste lugar, Senhor. Fala aos nossos corações nesse momento. Que a atmosfera esteja aqui para que o teu Espírito entre, Senhor, em toda carne neste lugar. Que o Senhor tome deste lugar, tome de nossas bocas. Que nós venhamos ser tremendamente inundados pela sua palavra, sua cura, sua restauração, sua libertação, Pai. Que todos que entraram aqui saiam daqui melhores do que entraram, mais curados, mais libertos, mais cheios, mais providos, Senhor, da tua palavra e da tua unção, Jesus. E nós te agradecemos neste momento, Pai. Amém. Quem é grato por isso, dá um glória a Deus, uma aleluia. Antes de tudo, eu também quero agradecer nossos apóstolos que nos confiam essa responsabilidade de estar ministrando ao rebanho de Cristo. Eu sou muito grato a isso, grato à igreja. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor deu a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Pode sentar em nome de Jesus. E eu quero que durante a ministração você pode dar glória a Deus, aleluia, amém, irmão? Nós não estamos num cemitério, não fique parado, pelo amor de Deus. Vamos se mover em nome de Jesus. Eu quero falar para vocês hoje, nós queremos falar de um grande homem, mas com um grande porém. Naamã era um grande homem reconhecido em sua nação. A Bíblia fala que Naamã tinha qualidades, diga comigo, qualidades. A primeira qualidade que a Bíblia fala que Naamã tinha, o versículo 1 fala, se você estiver com sua Bíblia aberta, que ele era comandante do exército do rei da Síria. Não é para qualquer um se tornar o comandante, o general de um exército, de uma nação. Naamã era um grande homem, mas tinha um grande porém. A segunda qualidade que Naamã tinha, era um grande homem diante do seu patrão, diante do seu rei. Está escrito, não é fácil você ser reconhecido numa nação para se tornar um comandante de todo o exército, um general, e ainda mais um grande homem diante do seu patrão, o seu senhor. A terceira qualidade que Naamã tinha, a palavra diz que ele tinha muito conceito. Ele era conceituado, ele não era qualquer um. A quarta qualidade que esse primeiro versículo diz, é que ele era um herói de guerra, porque havia vencido a guerra contra a Síria. E a Bíblia fala que o Senhor, Deus,
o Senhor Deus tinha dado a vitória para Naamã, herói de guerra, condecorado. Bota qualidade somente num versículo, hein, meus irmãos? É muita qualidade, é muito conceito, é muita honra, é muito sonho realizado, é uma vida dedicada para se tornar um comandante, para se tornar um grande homem, para se tornar conceituado, para se tornar um herói de guerra. Porém, Naamã era leproso. Além de tudo que Naamã era, existia um porém na vida de Naamã. Na vida de Naamã havia um porém, e ele tinha inúmeras qualidades. O que é este porém, pastor? Porém, é aquilo que traz a frustração na vida de uma pessoa. Naamã, ele era realizado, conquistado os seus sonhos, mas havia um porém que humilhava-o. Havia um porém na vida de Naamã que frustrava a sua vida. Quantos hoje possuem um porém na sua vida? Quantos de nós possuímos um porém na nossa vida? Talvez você seja uma bênção, talvez você tenha coisas, você conhece, você sabe, mas existe um porém que muitas vezes não deixa você ser completamente feliz e realizado. Por exemplo, eu amo meu marido e eu sei que ele me ama, porém, nós não somos felizes. Eu tenho uma esposa, porém, ela não me respeita. Eu sou casado, eu amo a minha esposa, o meu marido me ama, porém ele não me entende. Eu tenho tudo, pastor, eu tenho a família, eu tenho paz, eu tenho Deus, eu tenho tudo, porém a minha vida financeira está de mal a pior. Pastor, eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, porém eu não tenho paz. Pastor, eu estou aqui, eu amo a obra de Deus, eu tive um encontro com Deus, porém eu carrego dentro de mim uma doença que me frustra, que me humilha, que me paralisa. Eu estou falando aqui de um grande homem, mas que na sua vida existia um grande porém. Naamã tinha um porém. Repita comigo, porém. Esse porém era a humilhação de Naamã. Ontem nós tivemos uma palavra aqui sobre lepra espiritual, e nós ouvimos muita coisa. Quem estava aqui ontem foi curado da toda a lepra espiritual, amém? A lepra era uma humilhação, a lepra era uma imundície na vida da pessoa, era feridas no corpo, a pessoa tinha que andar toda enfaixada, cheia de panos, parecido como uma múmia, para que ninguém visse, porque eram muitas feridas. A pessoa era expulsa da sua cidade, do seu território, e quem tinha lepra era porque tinha pecado. Era uma das piores doenças que existia. Naamã tinha um porém na vida dele. Ele era o comandante, ele era general, ele era uma bênção, ele era bem sucedido, ele tinha o respeito do seu patrão, todos conceituavam ele era um herói de guerra, tinha medalhas, tinha troféus, mas existia um porém na vida de Naamã. E hoje eu te pergunto, qual é o porém na tua vida, meu querido e minha querida? Tem pessoas que têm tudo para ser feliz, porém não é. Você conhece alguém assim? Naamã tinha tudo para ser o homem mais feliz, porém não era.
Tem alguém comigo aqui? Eu quero te dizer que hoje esse porém precisa ser eliminado da sua vida em nome de Jesus. Todo porém na nossa vida hoje vai cair por terra. Você tem tudo para ser feliz, meu irmão. Mas qual tem sido o porém que tem te deixado para trás, frustrado, que tem te deixado com dúvidas, que tem tirado a tua alegria? Mas esse porém precisa ser eliminado. A Bíblia fala que Deus deu vitória para a Síria através de Naamã. Ele era vitorioso, ele era guerreiro. Hoje a gente vê aqueles generais conceituados. Morreu aquele comandante lá do Irã. Vocês viram o que aconteceu lá? Todo mundo honrava ele, choraram por ele, porque ele tinha vencido muitas guerras. Homem de guerra, homem de vitória. Mas existia um porém na vida de Naamã. Talvez você tenha vencido guerras, talvez você tenha vencido batalhas, você venceu uma enfermidade, você tem êxito em algumas áreas, mas ainda está existindo um porém, que ainda precisa ser eliminado, e será hoje, para que em 2020 a obra de Deus seja feita por completo na sua vida, na sua família. Pastor, eu estou aqui, eu sou firme, eu amo a presença, eu amo Deus, porém a minha família ainda não se converteu. Qual é o porém que existe na tua vida, igreja? O porém na vida de Naamã perturbava Naamã. Imagine um homem guerreiro, homem forte, um homem de disciplina, mas existia um porém na vida dele que perturbava-o, que tirava a paz dele, que tirava a alegria dele. A Bíblia fala no versículo 2 de 2 Reis, que tinha uma menina, eu quero ler com você em nome de Jesus. Versículo 2 diz: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Numa dessas guerras que Naamã foi, eles capturaram uma menina de Israel, uma menina que conhecia a Deus, uma menina que tinha promessa na vida dela. O versículo 3 diz: disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Israel, e ele restauraria da sua lepra, e ele seria curado. Eu quero aqui abrir um parênteses nessa mensagem, sobre essa menina. Uma menina de Deus, uma menina do reino de Deus, do povo de Deus, que tinha promessa na sua vida, mas que estava sendo como escrava. Tinha sido capturada pelos inimigos, estava servindo ao povo de outra nação. Luta, guerra, escuridão, sendo escrava. Mas no meio daquela família, onde aquele grande homem tinha um grande porém, que era a sua lepra, ela ouvindo toda a situação, eu imagino que aquela menina de Deus não estava mais na casa dos seus pais, na sua casa, estava presa, escrava. Ela ouvindo aquela situação, ela chega para Naamã e diz: meu senhor, existe um profeta em Israel, que se o Senhor for até ele, o Senhor será curado. Mesmo no meio da guerra, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da dificuldade, mesmo presa, mas aquela menina conhecia a Deus, conhecia o profeta, e ela, ousada e cheia de fé, testemunhou, e foi a pessoa que direcionou um milagre na vida de Naamã.
Eu não sei que luta você tem passado, eu não sei se você está sendo escravo de alguma coisa. Eu sei que você é filho do Deus de Israel. Você tem promessa, você teve um encontro com Deus. Você não é mais Jacó, você é Israel. Aonde você estiver, você precisa ser testemunha desse Deus. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a situação, mas aonde você estiver, você será a porta do milagre na vida das pessoas, da família. É só você crer. E quando nós falamos dessa menina, nós lembramos de mais quem? José, preso, traído, mas firme no Senhor, testemunha viva de Deus, não largou Deus. Nós lembramos de Jó, toda a luta que passou, mas no meio da guerra Deus era o mesmo. O meu Deus é o mesmo, o seu Deus é o mesmo. Essa menina ousada, como escrava, presa, servindo a um povo desconhecido, não estava na sua casa. Bota luta nisso aí, meu irmão. Mas quando ela viu, ela disse: ah não, aqui é o meu Deus que vai dar um jeito nessa casa. Aqui é o meu Deus todo-poderoso. Ah, minha senhora, se o meu Senhor conhecesse o profeta que tem lá em Israel, e fosse até lá, ele seria curado. Esse precisa ser o teu discurso lá na sua casa. Esse precisa ser o teu discurso lá no seu trabalho. Esse tem que ser o discurso lá no meio da tua família, por onde você andar. Ah, meu irmão, minha irmã, se você conhecer o Deus que eu sirvo, vamos lá numa célula, vamos lá na minha igreja, eu quero te apresentar o meu líder, que nós vamos orar em você, sua vida vai ser restaurada por Deus. Ah, mas eu estou passando a maior luta. Diante de Jó, de José e dessa menina aqui, a tua luta é pequena, varão. Essa menina falou: ah, se vocês conhecessem esse profeta. Qual é o nome do profeta? Alguém lembra? Eliseu. Profeta Eliseu. Naamã, ouvindo aquilo, ele disse: onde é que é isso? Me fala onde é que é. Me diz. Porque, meus queridos, porque quando a pessoa quer eliminar os poréns da sua vida, ela topa qualquer coisa. Quando a pessoa quer, ela quer e faz e vive. Naamã, naquele dia, ele falou: o que eu tenho que fazer? Me diz onde é que é. Me diz o que eu faço para acabar com esse sofrimento na minha vida. Eu tenho tantas conquistas, eu tenho tantas bênçãos, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas existe um porém na minha vida que eu quero eliminar. Me diz o que eu preciso fazer para que esse porém seja eliminado da minha vida. Naamã era afrontado todos os dias por essa doença, por essa humilhação, por essa dor, por essa luta. Ele era afrontado, era uma afronta. Quantos são afrontados todos os dias? Quantas mulheres são afrontadas todos os dias? O marido fala: se quiser ficar comigo tem que ser assim, senão tem outras para mim. Afronta. Quantos são afrontados pelo seu patrão? Se não quiser trabalhar, sai que tem outro na fila esperando. Afronta. Talvez você está no caminho de Deus há muito tempo, existe uma doença dentro do seu corpo, que todos os dias está lá. Afronta. Afrontas e mais afrontas. Mas diante da afronta, igreja, meu irmão, minha irmã, tem que ser tomado uma decisão. Diante da afronta tem que tomar uma decisão. Não é diante da afronta que você vai ter que chorar, você vai ter que cair, você que vai ficar com mimimi, desistir, se desviar. É diante da afronta que nós tomamos uma decisão, que você dá um passo. E Naamã, naquele momento, ele ouvindo aquela menina, diz: não, eu acredito, eu creio nesse Deus, eu creio, só pode ser oportunidade. Aonde é que está esse homem de Deus? Aonde é que está esse profeta? O que eu preciso fazer
para eliminar esse porém na minha vida, isso que tira a tristeza de mim. Naamã foi até onde estava Eliseu, porque quem quer vai e faz e vive. Não tem desculpa, meu irmão. Aqui esse ano vai vencer quem quer. Quem quiser vai vencer. Quem quiser vai ter êxito. Eu tenho falado lá na célula, vai chegar 25 de dezembro, vai chegar dia 31 e eu vou estar lá firme no Senhor, porque nós vamos prosseguir, porque quem quer, quer. Quem quer vive. Quem quer vai usufruir das coisas do reino de Deus, das promessas de Deus. O versículo 9, com a sua Bíblia aberta, a palavra de Deus diz que Naamã foi até o profeta. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou da porta da casa de Eliseu. Imagina um homem importante. Ele vinha lá, como é que fala? Com a escolta, né? Com toda a sua escolta, com todo o seu armamento. Ele vinha chegando. Ele tinha até carro. Para ter carro naquele tempo tinha que ser muito rico. Versículo 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã foi até o profeta. Ele tomou uma decisão e foi. A menina disse: existe um profeta que vai orar a um Deus que irá te curar. Ele tomou uma decisão diante daquele porém, diante daquela dificuldade, e foi até o profeta. Tem pessoas que querem que os outros sintam pena delas. Naamã poderia se tornar um depressivo, alguém com mimimi, achar que todo mundo tinha que ter pena dele. Tem pessoas que é assim, que querem que os outros sintam pena dela. Fica querendo que os outros façam o que ela tinha que fazer. Tem pessoas assim. Ah, meu líder faz isso para mim. Ah, irmão, faz isso para mim. Ah, irmão, 6 horas por mim. Ah, irmão, me unge aí. Ah, irmão, vai lá para mim. Naamã, ele não ficou achando, pensando. Ele foi na direção daquele que tinha um milagre para a vida dele, naquele que tinha uma resposta para ele. Ele tomou uma decisão e foi até o profeta. Quem era o leproso? Naamã. Quem que tinha que ir? Naamã. Naamã foi. Mas não era somente isso. Sabe, e aí começa algo muito importante, porque Naamã teve que descer do salto, irmão. Porque ele era alguém muito importante, ele era quase o presidente de uma nação. E ele teve que ir se encontrar com um profeta de Deus. Aquele que vivia no pó, aquele que vivia prostrado dentro do templo, aquele que vivia orando e buscando ao Senhor. Sabe, tem muitas vezes pessoas que nós chamamos para ir para a igreja. Não vou. Não vai colar bem, não vai ficar bem para mim isso. Eu sou assim, eu tenho os meus status, eu tenho os meus preconceitos. Naquele momento Naamã teve que ir em direção para eliminar um porém. Ele era muito feliz, ele tinha conquistas, ele tinha vitórias. Talvez você tenha vitórias, você tem conquistas, mas daí ainda existe um porém na sua vida que não deixa você ser realizado. E esse porém tem que ser eliminado hoje. Hoje. Repita comigo: todo porém será eliminado hoje. Naamã foi. Milagre aconteceu? Não, ainda não. Não era só ir. Não é só ir na igreja. Não é só ir na célula. Não é só ir no discipulado. Não é só ir no encontro que você vai ver a resposta de Deus, o milagre. Não é só ir. Primeiro Deus mostrou para ele, através do homem de Deus, o que ele tinha que fazer, como fazer, e depois o que iria acontecer.
Deus mostra para Naamã que ele ia ter resposta através do homem de Deus, do profeta. Ei, existe um profeta na sua vida, existe apóstolos sobre sua família, sobre sua casa. Deus vai usar os profetas, os apóstolos. Assim como Deus tinha dado vitória para Naamã na guerra da Assíria, por que Deus não curava Naamã direto? Sem que tivesse um profeta. Vai ter coisa na sua vida que só vai ser desencadeada através de um profeta, através de uma profetisa, através de apóstolos, através dos seus pastores. Nós precisamos entender isso. Deus é um Deus organizado de mistérios. Através do homem de Deus, o que ele tinha que fazer, como fazer e depois o que iria acontecer. Meus queridos, para esse porém sair da tua vida, você vai ter que fazer assim. Não é só ir. O que eu preciso fazer? Como eu tenho que viver? E o que depois vai acontecer? Naamã chega lá, e aí acontece algo aqui que Naamã não gosta. Porque Naamã chega, né? A palavra diz que ele fica no... Eu imagino que ele fique no portão, a casa era um pouco longe ainda. E a Bíblia fala que o profeta envia um mensageiro. Aí lá vem o badeco do profeta, né? Lá vem o 12 do profeta, o discípulo, né? Lá vinha o irmãozinho. Naamã olhou e disse... Aí ele se apresenta. Sou o mensageiro do profeta. Ele falou para você ir até o Jordão, mergulhar 7 vezes. Ah, meu irmão. Naamã disse, como é que é? Quer dizer que esse profeta não teve nem cara para vir aqui falar comigo, eu sendo um homem, um comandante, um herói de guerra, alguém conceituado, alguém respeitado numa nação. E esse profeta tem a cara de pau de enviar um mensageiro e não vir me receber? Ah, não é assim. E ainda me dizer que eu tenho que ir no Jordão. Eu já vi até aqui a casa dele. Ele manda alguém vir me falar que precisa ir no Jordão e mergulhar 7 vezes. Meu querido, naquela época o Rio Jordão era um dos rios mais sujos, para você ter ideia. Era um rio sujo, abandonado. Ainda mais era longe para ele ir de lá onde ele estava, da casa do profeta para o Rio Jordão, era longe. E a terceira coisa, que quando ele fosse mergulhar, ele ia ter que tirar as suas vestes, ele ia ter que expor as suas feridas para quem estivesse lá com ele. Eita, meu Deus. Tem muita gente que não quer pagar o preço, quer o milagre, mas não quer pagar o preço, quer eliminar o porém, mas não quer pagar o preço, não quer obedecer a voz que tem sido ministrada por Deus através dos profetas, através dos apóstolos. Eu preciso ir, eu preciso ver como eu tenho que fazer para viver aquilo que Deus tem para mim. Naamã ficou indignado, diga indignado, porque ele queria do jeito dele. Ele queria chegar lá e no estalar de dedos, curado. Pois foi isso que a menina disse, que o profeta restauraria a minha vida. Parece que a gente já conhece essa história, né? As pessoas querem tudo no estalar de dedos. Quando a pessoa entende que tem um preço a ser pago, que ela tem que fazer a parte dela, muitas vezes sabe o que acontece? Ela acaba reclamando, murmurando. A Bíblia fala, no versículo 11 diz: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele viria até mim para me receber, porque sou um homem importante, que ele ficaria de pé aqui na frente de todos, invocaria o nome do seu Senhor, moveria a mão sobre o lugar da lepra e eu estaria curado.
Naamã disse: eu não acredito, eu achei que ele via aqui me receber, trazer um suquinho, um pão, me dar o melhor, levantar as mãos para os céus diante de todos. Meu Deus e meu Pai, agora nesse momento nós clamamos por uma cura. E aí os anjos vinham, aquele mover todo, tocava nele e rapidinho ele ficaria curado. No estalar de dedos. Naamã queria que o milagre acontecesse do jeito dele. Ei, meu querido, não é do seu jeito que vai acontecer. As promessas de Deus é do jeito do dono da promessa, é na vontade do Senhor. Naamã ficou indignado, com raiva, chateado. E ele continua falando no versículo 12: não são porventura o rio Abana e o rio Farfar, que são os rios lá da minha cidade, Damasco, são melhores do que essas águas de Israel? Eu poderia ter me lavado lá e ficar limpo, não era melhor? Lá no meu conforto, lá na minha vida, eu poderia ter resolvido do meu jeito. E voltou, foi embora, indignado. Tem pessoas que são assim no reino de Deus, irmãos. Tem vitórias, tem conquistas, tem estudos, tem família, tem algumas coisas, mas existe um porém na vida delas que não deixa ela realizada. Qual é o porém que está na sua vida? Uma direção foi dada a Naamã. Sabe o que isso significa? Enquanto você não agir a sua fé, os poréns não são eliminados da sua vida. O profeta chega, você precisa ir até o Jordão, se dirigir até lá, mergulhar 7 vezes, e você vai ser curado. Você vai ser restaurado. Tem uma direção. Tem um caminho a se seguir. E Naamã começa a reclamar, murmurar: agora eu tenho que fazer, eu já vi aqui, agora eu tenho que fazer isso, mais isso, mais isso. Não. Pô, os rios da minha cidade são muito melhor. Não, que é isso, cara? O cara nem me recebe. Olha como é que ele me trata. Não, estou mal. Estou triste, estou chateado com esse profeta. Estou chateado com essa célula, estou chateado com essa cidade, estou chateado com tudo. Quer continuar leproso? Quer continuar com os poréns da sua vida? Deus está dando a direção, Deus está dando os comandos que você tem que obedecer. Aquele que quer vai viver, porque é chegado o momento que nós não temos mais que reclamar, mas diante de tudo dizer: eu vou obedecer. Esse ano de 2020 eu vou obedecer a palavra de Deus, eu vou obedecer a vontade de Deus, eu vou obedecer o que Deus está transmitindo através dos meus profetas, através dos meus líderes. Eu vou obedecer a vontade de Deus. E eu profetizo aqui uma geração obediente a Deus. Se você quer muito conquistar o que você precisa estar disposto a ir até o fim, meu irmão. Até o fim. Naamã achou que chegando lá já ia ser curado. Nananina, não. Você acha que até hoje aqui já bastou? Não. Existe uma caminhada, existe princípios, existe um projeto de Deus para a tua vida. Quer ter a tua vitória? Quer ter o teu milagre? Vai para uma célula, depois vai para o encontro com Deus, depois entra na escola de princípio, depois lê a Bíblia, ora, louva a Deus, jejua, vem para as orações, vem para o culto, ganha alma lá para a tua célula, fala de Jesus aonde estiver, faz a vontade de Deus, começa a pregar a palavra e dar o teu testemunho, começa a fazer aquilo que Deus está te mandando, obedecendo, o milagre vai acontecer na tua vida.
Viva o que está sendo transmitido através do seu profeta. Ô pastor, estou feliz, eu estou bem, minha família está bem, só tem um porém, eu não consigo ler a Bíblia. Só tem um porém, eu não gosto do louvor da igreja, eu só chego na hora da palavra, porque a Bíblia diz: conhecereis a palavra, a verdade é a palavra que liberta. Não pastor, eu estou bem, eu estou firme, só tem um porém, eu gosto da pornografia ainda. Só tem um porém, eu não vou com a cara daquela pessoa. As direções estão sendo dadas, os princípios estão sendo ensinados. Aquele que obedecer e não teimar, verá o milagre de Deus acontecer na sua vida. Aquele que obedeceu o que está sendo transmitido através da palavra de Deus, vai ver o agir de Deus na sua vida. O profeta diz: ei, Naamanzão, se acha, né? Se acha, mas tem um porém na tua vida aí. Tu vai ter que obedecer o comando de Deus. Vai para o Jordão. É sujo, não interessa se é sujo. Se tu quer o teu milagre, tu vai ter que ir. Não interessa se você tem que pagar um preço. Não interessa se você vai ter que abandonar seus pais, suas mães. Não interessa se você vai ter que abandonar alguns sonhos pessoais. Mas se você quer ter a sua cura desse Deus Todo-Poderoso, você vai ter que viver a vontade do meu Pai. Você vai ter que viver a vontade do Deus de Israel. Você vai ter que parar um pouco, parar de falar, fechar a boquinha e começar a ouvir o que está sendo liberado sobre sua vida. Você vai ter que parar de pensar besteira, pensar o que não edifica a tua vida, que muitas vezes só edifica o teu eu, e pensar naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus tem derramado sobre você, sobre sua casa, e todo porém será eliminado da sua vida. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Então tem algo que nós precisamos obedecer. O que gera um milagre é a obediência. O que gera a cura é a obediência. O que gera a promessa de Deus na sua vida é a obediência. Obedecer à vontade de Deus, obedecer o comando de Deus. Se Deus quer que eu ore, eu vou orar. Se Deus falou na Bíblia dele que eu preciso ler a palavra, eu vou ler essa palavra. Ah, mas eu não gosto de ler, meu irmão, é a sua vontade. A vontade de Deus é que você leia. Tem pessoas que não estão sendo vitoriosas porque não obedecem. Não é a igreja, não é o líder, não é o pastor, não é a cidade, não é o frio, não é nada. Porque não obedece à vontade do Pai. Naamã naquele dia ficou dividido. Aí tem gente que está falando nas células: essas 2 semanas eu não vou desistir, eu vou prosseguir. Mas se você não tiver obediência à palavra de Deus, nós não veremos um milagre. Você vai chegar nem no meio do caminho. Então hoje nós declaramos: nós vamos obedecer o que está sendo liberado. Gostando ou não gostando, nós vamos obedecer. Vai para o Jordão, Naamã. Ah, mas é muito longe, já viajei, já cheguei aqui, estou aqui, não vou ficar aqui, não pode ser aqui. Ora por mim aqui, faz assim, assim, assim. Ei, não é do teu jeito. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Vai para o Jordão, mergulha 7 vezes. Ah, mas aí eu vou ter que tirar minha roupa e expor as minhas feridas. Eu sou um homem tão conceituado, um comandante, alguém grande, considerado. Eu vou expor a minha vergonha, o meu pecado, as minhas feridas. Eita! Se for para esse porém ser eliminado da sua vida, você tiver que mostrar suas feridas, sua vergonha, é melhor expor a vergonha e viver uma vida na promessa de Deus. Porque o nosso Deus não é o Deus dos fortes, é o Deus daquele que diz que é fraco. Porque é na nossa fraqueza que Ele
o poder dele se apodera, cresce. O menor virá a ser o maior. O que se humilha será exaltado. Tem ferida aí? Tem dor aí? Tem pecado aí? Tem vergonha aí? Chegou na hora de expor isso para alguém de Deus, para um profeta que vai orar por você, para um líder que vai orar por você, vai te consolidar, vai te discipular, estará ministrando sobre sua vida para que o milagre de Deus e a vontade de Deus se realize na sua vida. Chegou o momento de nós expormos nossas fraquezas e se deixar ser discipulado, ser confrontado, porque a vontade de Deus virá sobre nós. Naamã voltou indignado de uma forma. Ele estava acompanhado ele tinha conselheiros, e os conselheiros começaram a dizer: mas Senhor, o Senhor veio até aqui, por que o Senhor não vai até Jordão? O Senhor já é alguém que já fez tantas coisas difíceis, o Senhor é batalhador, por que não aproveita, vai no Jordão, obedece isso. E aí Naamã, vendo mesmo que era algo, ele estava fazendo uma tempestade no copo d'água. Tem muitas pessoas dentro da igreja fazendo uma tempestade no copo d'água, olhando para o que não era para olhar, pensando naquilo que não era para pensar, se preocupando com aquilo que não era para se preocupar. Jesus falava: não andeis ansiosos. Naamã, vendo os seus amigos, seus conselheiros, ele disse: eles estão, tá, eu vou. Eu preciso eliminar esse porém. O versículo 14 diz: então desceu. Até que enfim, né? Até que enfim, meu irmão. Tem uns assim na célula que a gente diz: até que enfim, né? Agora vai, né? Desceu do salto, do orgulho. Sabe, tinha uma coisa que era pior do que a lepra de Naamã. Seu próprio orgulho era pior do que a lepra que ele tinha. Tem muita gente dentro da igreja que não está feliz por inteiro, não está realizado, não tem o mover de Deus por inteiro na sua vida, porque existe orgulho aí, irmão, existe orgulho. Todos nós temos uma porção de orgulho. Essa porção tem que diminuir todos os dias. Menos de mim, mais do Senhor. Menos de mim, mais da sua palavra. Menos de mim, mais oração. Menos de mim, mais jejum. Menos de mim, mais de Deus. Mais palavra, mais pregação. Menos de mim, mais amor. Mais perdão. Menos de mim. Você tem que desaparecer para que Ele apareça. Ah, mas eu sou assim, minha raiva é assim, o meu jeito é assim. Ei, você tem que desaparecer e deixar Jesus transparecer na sua vida. Versículo 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. 7 vezes. O profeta falou: você vai mergulhar 7 vezes. 7 vezes não é 5. 7 vezes não é 8. 7 vezes não é 12. 7 vezes é 7 vezes. Sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo, curado, restaurado. Quando você obedece, o milagre acontece. Quando você obedece, a mão de Deus aparece, te toca. Quando você obedece, o mover de Deus vem sobre você. Não adianta você viver dentro da igreja desobedecendo. É necessário obedecer. Por isso nós declaramos hoje: nós vamos obedecer a palavra de Deus, custe o que custar, eu vou obedecer. Eu acredito que Naamã, envergonhado, tirou seu orgulho, tirou as suas condecorações, suas conquistas, seu sobrenome, sua vaidade,
seu próprio eu, entrou no Jordão, talvez sujo, mas Deus tinha pedido para ele ir lá. Talvez ele começou a pensar, bom, acho que eu vou entrar na água, onde a água pegar eu já vou começar a ser curado já. Entrou, não foi. Mergulhou a primeira vez e talvez tenha pensado, bom, já vou estar meio que curado, né? Não era uma vez um mergulho, não era 2 vezes. O profeta disse 7 vezes. Ah, mas aí eu fiz o que o Senhor me diz, eu fiz o que a palavra me diz. Eu só, nessa parte aqui, eu fiz assim, opa. Se você der só 6 mergulhos, não vai acontecer. Se você querer fazer do seu jeito, não vai acontecer. Tem que ser do jeito de Deus, igreja. Tem que ser do jeito do Senhor. Muitas vezes nós vemos muitas pessoas passando dificuldade, passando luta. Existe um porém aí. Existe um porém que precisa ser eliminado hoje à noite na sua vida. Hoje à noite na sua vida tem um porém que precisa ser eliminado. Naquele dia Naamã viveu o maior milagre da vida dele. As conquistas que ele tinha, o nome que ele tinha, a honra que ele tinha, foi pequeno diante do que Deus fez na vida dele. Porque o que ele tinha não comprava a cura dele. O que você tem, o que você é, não compra a tua alegria, a tua libertação. Se você está aqui, você precisa entender que só existe uma solução para a nossa vida, que se chama Jesus Cristo, se chama Deus. Só existe uma solução para a tua casa, e se chama Deus. E enquanto você obedecer, você verá a mão de Deus sobre sua vida, sobre sua casa. É melhor obedecer do que sacrificar. Imagine se Naamã tivesse sido como muitos aí são. Vou não, só de mal, quero nem saber, vou não, tenho mais o que fazer, já ganhei muita coisa mesmo, vou morrer assim mesmo, vou morrer posso ser leproso, mas vou viver a minha vida do meu jeito. Tem muita gente que está assim na igreja, tem muita gente que está assim nas igrejas, fazendo do seu jeito, teimoso, murmurando, reclamando. Mas hoje Deus levanta aqui uma geração como Naamã, que deixa todo orgulho de lado, reconhece a voz do profeta, obedece cada palavra, cada vírgula, cada versículo, cada princípio, e tem vivido o milagre de Deus na sua vida. Muitos aqui estão vendo o milagre de Deus na sua vida porque estão obedecendo. E não é porque estão obedecendo uma semana, é porque já estão 8 anos obedecendo, 7 anos obedecendo, 20 anos obedecendo. Sabe, teve o final do ano, eu tenho falado onde eu tenho ministrado. Todo mundo começou aquele negócio, é o final de uma década, começa outra década. O apóstolo René ministrou na igreja, ele falou, você não venceu um ano, no dia 31, e é forte isso. Você não venceu um ano, você venceu uma década. Aí eu pensei na minha vida. Eu digo, eu voltei lá em 2009, uma década atrás. Quem eu era? Como era a minha vida? Como era a minha casa? Como era a minha família? Eu tinha 18 anos, 18, 19 anos. Quem eu era? Aí eu comecei a pensar, o que Deus fez na minha vida nessa década? Ei família, essa década, o que aconteceu na nossa vida essa década? Nós podíamos imaginar qualquer coisa, mas não ia nem chegar perto do que Deus fez na nossa vida nesses últimos 10 anos, família. Eles estão começando a processar, porque é tanta coisa que aconteceu, tanta coisa que aconteceu nesses últimos 10 anos. Nesses últimos 10 anos nós estávamos chegando no Rio Grande do Sul, igreja. Chegando só nós 5, sem saber onde ficar, sem roupas para o inverno, sem casa, sem uma cobertura, não tinha cobertura.
Mas aí meu pai falou: filhos, vamos obedecer aquilo que nos foi ensinado. Vamos obedecer a palavra de Deus. Não vamos esquecer do nosso Deus. Não vamos esquecer do nosso Senhor. Dia a dia vamos obedecer. Dia a dia vamos obedecendo. Dia a dia vamos obedecendo. Dia a dia vamos obedecendo. E nós fomos obedecendo. E Deus foi fazendo. Deus foi abrindo portas. Deus foi curando. Deus foi restaurando. Deus foi acrescentando muitas coisas. Deus foi realizando sonhos. Deus foi dando coisas. Deus foi nos abençoando. Deus foi nos honrando. Deus foi nos exaltando. Deus também foi nos dando mais e mais responsabilidade, mais e mais responsabilidade. Deus foi dando mais unção, Deus foi dando. Deus foi dando uma família ainda muito maior, Deus foi dando, que hoje se chama fazedores do reino. Deus foi dando muitas coisas, muitas conquistas em só uma década. Talvez você está aqui, está com 1, 2 anos que você teve um encontro com Deus, sua vida está começando ainda, querido. Mas se você obedecer, você vai ver daqui 10 anos, em 2030, o que Deus é capaz de fazer na vida daquele que obedece. O que Deus é capaz de fazer naquele que obedece. Hoje Deus levanta uma geração que obedece. Uma geração que obedece. Para de teimar, para de dizer, obedece o Senhor, igreja. Obedece o teu Deus. Jaz, por favor, ministrar um louvor aqui para nós. E eu pensei, se eu tivesse pensado tudo que Deus fez na minha vida, nesses 10 anos eu nem ia chegar perto. Não ia chegar nem perto. Você pode pensar o que for, como vai estar a sua vida daqui 10 anos. Deus vai fazer muito mais. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos, do que tudo aquilo que você pede, segundo o poder dele na sua vida. Então deixa o poder de Deus reinar sobre você, reinar sobre sua casa, reinar sobre sua família. E o Senhor irá fazer infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais. Se você recebe glória, dê glória, dê glória, dê glória. Oh, aleluia. Mas todo porém vai ter que ser eliminado hoje aqui. E se ainda existe um porém na tua vida, durante a palavra Deus falou com você, te mostrou algo, quero que você venha aqui na frente aqui.